Olá, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a este webinar, onde terei o prazer, com a minha colega e amiga Laurie Pilot, explicar as oportunidades de financiamento em Espanha e França e também a nível do Horizonte Europa. Como sabem, os apoios do Next Generation vieram abrir várias oportunidades de financiamento em Portugal, Espanha, França, um pouco pela União Europeia, devido àquilo que foi o Covid, e entendemos que é de especial importância explicar com maior detalhe estes mesmos incentivos que podem ajudar na internacionalização das empresas. As relações comerciais de Portugal são sobretudo com a Europa, com destaque naturalmente para Espanha e França, e neste sentido temos assistido a uma maior internacionalização das empresas portuguesas, seja por via de aquisição ou por crescimento orgânico. É nesse sentido que entendemos a importância deste mesmo webinar e iremos abordar hoje as oportunidades de financiamento destes dois países. Mas antes disso, naturalmente, deixa-me apresentar a minha colega, diretora internacional e líder do Vertical de Grants, que está comigo nesta sessão para esclarecer qualquer questão que tenham, embora naturalmente tenha de ser em inglês. Gostava de fazer este parênteses. A sessão que vamos assistir hoje será administrada em inglês e em português, sempre fazendo este mesmo switch. E sem mais demoras, hello Laurie. Hi. Hi, Antonio. Hi, everyone. Thank you very much for accepting the challenge, for being there today to explain to our clients the possibilities of financing and funding of the various tools in these countries. So please, I ask you to introduce yourself and explain a little how we can help Portuguese companies and our clients to submit these applications. Could you tell us what our big differentials and how we approach the financing grants opportunities? Yes, with pleasure. With pleasure, Antonio. First of all, thank you for inviting me, and thank to all the attendees also to be with us today. Next time I will try to do it in Portuguese. This time I will do it in English. What's our difference? First of all, maybe I will introduce myself. Yes, I'm a partner within Aiming, working for Aiming for the last almost 20 years. A long time now. I have done several jobs within Aiming, but leading indeed from Belgium for the group, the global practice for grants for now a year, more or less a year. Grants is an important topic for us within Aiming globally and locally. Locally, we have a practice and expert in each and every country for years now. And I do believe that our differentiation on grants, on the grants market, is the fact that we are able to cover not only a huge an important number of countries in terms of expertise, but also that we are working all together based on a robust methodology and streamlined methodology, and we have this methodology in each and every countries. It's always starting from the projects. It's really project-based in terms of approach, meaning that we are always doing the same thing, identifying the project, your project, working on it, monitoring the subsidies that are available on the market, matching them one with the other, working on the narrative, and then also in each and every country. And I think this is maybe our biggest added value, being able to link with the authorities. It's really important to have those connections and to be able also to work in those public affairs areas, to have direct link with the authorities, to be in advance in terms of phasing and in terms of information. We are then structuring the project with our clients, writing the project, and this is maybe the second differentiation I do believe that we have. We have incredible experts all over the world in all our countries with a lot of expertise on each and every type of grants that we are doing, from innovation grants, where we have really engineers working as
market leaders in their own sector for years, to more, let's say, CapEx grants where we have also engineers, but also different type of profiles able to work really on project management and work. How do I say? How can I say that? More linked to thematics that are super important and super, let's say, that we find everywhere, and you will see it for France and for Spain today. Thematics such as decarbonization, energy saving, etc. So it's more or less, I think, how we differentiate ourselves. Do you want me, Antonio, to go further on this slide? To present aiming. I don't know if everyone knows aiming in this webinar. We are a company dealing with 4 expertise: innovation, HR, finance, and ESG. And grants is something that you can find on all the topics. It's really something transversal, vertical, that is linking all the subjects. We are, as I told you, present in a certain amount of countries, mainly in Europe, but not only, also overseas in 2 important countries that are often also big topics for our clients, Canada and the US. And in gray, you do see that we also have partnerships, a strong partnership in the Netherlands and in other countries. One of the Nordic, for example, as this is also, especially for CapEx, a big subject for our clients. We are working also with a strong partnership on European grants, and maybe Antonio, you can move on the next slide. When it comes to Europe, I will not go into details. The only message that I want to share with you here is that actually, even locally, a lot of the fundings available are coming from Europe at the European level. It's the same thing overseas. This is coming from the federal. This is why it's important for us to have those experts working on all the funnels, from Europe to the national, to the region, and really going into details. At the European level, we are expert and working with an, let's say, privileged partner on Horizon Europe, and we are handling internally ourselves, thanks to the fact that we are really, I would not say global, but international, meaning that all our experts are able to work together from one country to another. We are handling directly ourselves all the European grants more related to CapEx. So as, for example, LIFE or big European funds. Do you want me to give you more information on that, Antonio? I'm not sure it's necessary. I do believe that the main focus of our attendees will be on Spain and on France, 2 important countries. So I will give you the floor back to... Thank you, Laurie, for your input. I believe our attendees appreciate your explanation about the Europe overview. Switching to Portuguese, a realidade espanhola, começando pela realidade espanhola, ao mesmo tempo que é semelhante relativamente àquilo que são a tipologia de projetos, tem muitas peculiaridades, seja pela questão das comunidades autónomas, seja pela dimensão, inclusive, do país. E, portanto, eu gostaria de dizer, ou começar por dizer que, no âmbito daquilo que é a tipologia de investimentos, tal como a Laurie explicou, é importante dizer que é mais ou menos comum àquilo que são os incentivos em todos os países, em todos os Estados-membros. Portanto, nós temos algumas semelhanças naquilo que são os incentivos à investigação e desenvolvimento. Portanto, tentando fazer aqui o paralelismo com Portugal, Portugal tem os projetos de investigação e desenvolvimento
e Espanha também tem os projetos de investigação e desenvolvimento, são sobretudo direcionados pelo SEDETI, mas depois irei explicar isso com maior detalhe. Existem também financiamentos na lógica do CAPEX, portanto, em Portugal temos a inovação produtiva e em Espanha também existe o semelhante ao investimento produtivo, seja numa lógica mais local, seja numa lógica nacional, como a seguir irei explicar. No ponto de vista de eficiência energética, nós assistimos no último ano a investimentos, seja no âmbito da descarbonização, seja da eficiência energética. Isso também existe em Espanha, também é importante dizer isso. Aliás, isso é um pilar no âmbito daquilo que é a estratégia europeia e, portanto, isso está presente naquilo que são os editais. Dizer-vos que, por exemplo, a entidade que gere a eficiência energética é o IDAE. Portanto, Espanha criou este organismo para gerir estes mesmos financiamentos e, portanto, tudo aquilo que vocês estão habituados em Portugal, eu poderia dizer que tem o homólogo em Espanha. Qual é que são as grandes diferenças que eu gostava, antes de entrarmos em detalhe, gostava de explicar? Tem a ver com aquilo que eu disse. Ou seja, além dos incentivos nacionais, e Portugal nesse aspecto está muito centralizado, Espanha tem, como eu tive a oportunidade de dizer, as comunidades autónomas e, portanto, as comunidades autónomas têm um poder, uma manobra que, infelizmente, na minha opinião, em Portugal não existe. E, portanto, nós temos de estar mais atentos àquilo que são os incentivos locais. Há pouco, até para preparar este webinar, estava a ver, e apenas sobre curiosidade, está aberto neste momento um aviso para a agricultura nas Baleares. Apenas um detalhe para partilhar convosco. E, portanto, isto são, sobretudo, os funding bodies, os organismos responsáveis pelo financiamento em Espanha, nas mais variadas áreas. Nós, em Espanha, trabalhamos com toda a região, todo o país espanhol, e, portanto, como tive a oportunidade de dizer, são 17 regiões autónomas. Temos um package de financiamento até 2027 de 69 bis, é muito, muito dinheiro. Se juntarmos a isto aquilo que é o package nacional, temos de somar mais 10 bis no âmbito daquilo que é todo o budget que Espanha tem e, como tive a oportunidade de dizer, é sobretudo direcionado em R&D, em inovação, investimentos em CAPEX, eficiência energética e um ponto que ainda não me referenciei e que Espanha, a meu ver, está-se a posicionar, eu diria talvez como líder na Europa, que tem a ver com o hidrogênio. Está bem? Portanto, Espanha tem neste momento incentivos muito, muito generosos relativamente ao hidrogênio e também devido à dimensão da economia, devido ao país, com envelopes financeiros maiores. Recordo que em Portugal, todos os anos, existe uma call no âmbito daquilo que são o financiamento de apoios à produção de hidrogênio verde e de outro tipo de hidrogénios, mas a dimensão das linhas de financiamento não tem nada a ver. As despesas elegíveis são aquelas que vocês também já conhecem. Portanto, estamos a falar do pagamento de recursos humanos, de equipamentos, a amortização desses mesmos equipamentos, a subcontratação, os custos indiretos, as facilities quando faz sentido, sobretudo naquilo que são os investimentos em CAPEX, e portanto existe aqui alguma similaridade que naturalmente depois em sede de aviso ou em sede de edital, como dizem os nossos colegas, tem de ser sempre visto. Dizer-vos que, por favor, se tiverem alguma questão, alguma curiosidade, algum caso, sintam-se à vontade de fazer essa mesma questão no nosso chat, que tentaremos responder, seja em inglês, seja em português, vocês estejam à vontade. Neste momento, e entrando um pouco mais no detalhe, tentámos trazer oportunidades concretas que
ou estão abertas ou que vão existir para podermos fazer este transfer à realidade dos nossos clientes. Portanto, como eu tive a oportunidade de dizer, dentro daquilo que são os projetos de investigação e desenvolvimento, vocês têm, eu diria talvez, dois tipos de grandes projetos. Se quiserem fazer o transfer, uma semelhança entre os projetos de investigação e desenvolvimento individuais e os projetos de investigação e desenvolvimento em copromoção, como estão habituados. Relativamente à parte do projeto de investigação e desenvolvimento individual, estamos a falar de um financiamento a fundo perdido, que pode ir até 75%. Estamos a falar de projetos à escala de investigação e desenvolvimento industrial, à semelhança daquilo que vocês já conhecem. Têm também valores mínimos de investimento, neste caso 175 mil euros, e depois tem as missões no âmbito daquilo que são os projetos colaborativos, seja na área da energia, da eficiência energética, seja na área da sustentabilidade. E aqui Espanha, a meu ver, tem uma vantagem quando comparamos com a realidade portuguesa, porque tem mais oportunidades entre países. Ainda existe e está aberto neste momento um projeto em colaboração com o Canadá, em Portugal, relativamente àquilo que são as candidaturas na área do espaço, mas Espanha tem muito isto, sobretudo com a América do Sul e com outros países também na Ásia. E, portanto, aí também pode ser importante as empresas portuguesas utilizarem estes mesmos mecanismos, não só para crescer em Espanha, mas para crescer noutros países com que existem estes acordos de colaboração. Depois, uma oportunidade muito clara no âmbito de startup. Espanha tem em Barcelona e em Madrid duas capitais europeias no que concerne à incubação de empresas, no que concerne a este empreendedorismo. Barcelona está no top de cidades que têm cada vez mais startups e empresas que têm esta scale-up muito acentuada e, portanto, naturalmente que também aqui existe um financiamento e existe um apoio destas empresas de uma forma muito agressiva, no bom sentido da palavra. Se quiserem, à semelhança daquilo que está a acontecer, eu diria noutra escala, normal, nos incentivos à base territorial, está bem? Portanto, estamos a falar de empresas que são startups, que estão nos seus primeiros 5 anos de atividade, que têm 5 ou 3 anos de atividade e que têm um financiamento até 250 mil euros a fundo perdido. E, portanto, aqui existe também este apoio muito claro. Depois, a nível de CAPEX e inovação, se quiserem fazer aqui o transfer, uma vez mais me repito, temos investimentos muito generosos. E aqui fazer um parênteses, e não dizendo mal de Portugal, embora eu acho que temos um caminho para fazer quando comparado com Espanha e França, no que concerne naturalmente ao apoio às nossas empresas. Se vocês pesquisarem um pouco, veem os investimentos enormes que Espanha está a fazer no setor automóvel. Espanha, não sei se têm conhecimento, se não, tem a segunda maior indústria automóvel na Europa. É a Alemanha, naturalmente, e depois é a Espanha. E ainda há poucos dias a Stellantis informou um investimento brutal, que também terá apoios muito significativos, com a CATL para fazer uma fábrica de baterias. Ora, enquanto nós nos últimos anos andamos a discutir como é que irá ser a estratégia, eles já estão a operacionalizar. E isso é muito à boleia dos PERTs. Se quiserem, os PERTs é o equivalente, uma vez mais me repito, desculpem estar sempre a dizer isto com outra escala, àquilo que são as nossas agendas mobilizadoras. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que as nossas agendas mobilizadoras
transformaram-se, e desculpem dizer isto assim, transformaram-se em elefantes ingeríveis. Portanto, aquilo que é que nós temos? Temos consórcios com 50, às vezes até mais de 50 entidades, e é impossível gerir aquilo que são os objetivos de tantas entidades, tantas Inesis, objetivos que se sobrepõem uns aos outros. O que é que Espanha fez? Espanha fez aquilo que, na minha opinião, tem de ser feito, que é projetos estruturantes, à semelhança daquilo que é o regime contratual, para apoiar investimentos produtivos. E na área de agro, descarbonização, economia circular e aquilo que é o desenvolvimento dos veículos elétricos e autónomos. E, portanto, estes são os projetos estratégicos que Espanha definiu para os próximos anos, onde as empresas tiveram de fazer uma apresentação daquilo que eram as manifestações de interesse e depois, então, está a sair. E fizeram várias. Fez a Daimler, fez a SEAT, agora está a fazer a Stellantis, como eu referi, e, portanto, acho que são investimentos, ou são linhas de financiamento muito interessantes para os financiamentos das empresas e que acho que, naturalmente, as nossas empresas devem estar atentas e devem cada vez mais, se me permitem, olhar para o mercado como um mercado ibérico. Relativamente à França. França, apesar da situação política em que está, e que não é uma situação nova, é a segunda maior economia da União Europeia, tem um mercado significativo, existe uma ligação até pela imigração na décadas de 70, 80, que nos liga intimamente à França, temos uma comunidade portuguesa muito grande e, portanto, é também um mercado onde as nossas empresas portuguesas se sentem muito bem. E, portanto, nesta mesma lógica, Espanha tem muitas semelhanças com Espanha e com aquilo que eu já disse. Portanto, tem as suas comunidades, as suas regiões, tem vários organismos, tem naturalmente organismos nacionais e tem algo que é um BPI France, que é o Banco de Desenvolvimento francês, que permite às empresas, por exemplo, terem aqui um apoio muito maior, seja, por exemplo, no âmbito daquilo que são financiamentos com taxa zero, um bocadinho à semelhança daquilo que o nosso Banco de Fomento eventualmente deveria fazer. Esperemos que agora, com as alterações que vão existir, aconteça. Portanto, relativamente à França, diretamente no âmbito daquilo que é o financiamento europeu, temos um budget até 2027 de 18,4 bis. Vocês podem dizer, mas isto é inferior àquilo que estava em Espanha e que inclusive é a realidade portuguesa. É normal. Recordo-vos que os Portugal 2030, se quiserem chamar assim, dos vários países, os vários Portugal 2030, têm uma dotação orçamental de acordo com o desenvolvimento do país e os indicadores mais importantes é o PIB per capita e, portanto, é normal que aqui seja inferior. Mas depois tem aquilo que é os valores que advêm do orçamento de Estado e os apoios, como eu tive a oportunidade de dizer, no âmbito do BPI France. E se nós combinarmos tudo aquilo que é o nacional, a nível de budget nacional, mais toda esta parte do PRR, temos 54 bis só até ao final de 2025. Está bem? Portanto, existe aqui muitos apoios e dinheiro para se poder utilizar e aplicar estas mesmas candidaturas. E aqui, uma vez mais disso, como tive a oportunidade de dizer anteriormente, os tópicos, as tipologias mais importantes são aquelas que eu referi anteriormente. Portanto, estamos a falar de investigação e desenvolvimento, estamos a falar de inovação produtiva, portanto, os apoios ao CAPEX, estamos a falar de apoios à eficiência energética, à descarbonização, à digitalização e tudo o que está relacionado com os temas que indiquei anteriormente,
com um track record no âmbito daquilo que é a sua economia, relacionada com o automóvel, com o espaço, com a indústria da moda muito, muito presente, e as despesas elegíveis são, uma vez mais, aquelas que vocês já conhecem. Portanto, estamos a falar de recursos humanos, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar de subcontratação de atividades de R&D, estamos a falar de propriedade intelectual, pronto, estamos a falar de as tipologias e as despesas que vocês já conhecem quando fazem esse mesmo transfer com a realidade portuguesa. Fazer aqui apenas um parênteses. Além dos financiamentos, existe também um sistema fiscal super generoso. O Crédit d'Impôt Recherche permite que as empresas que realizam atividades de investigação e desenvolvimento tenham um sistema de cashback na eventualidade de estarem em prejuízo. Portanto, as empresas têm sempre liquidez, se me permitirem utilizar este termo. Portanto, se estão em prejuízo, pedem a restituição do benefício fiscal em cash e têm sempre esta possibilidade. E podem e devem conjugar estes tipos de apoios, nomeadamente financeiros, as candidaturas aos incentivos financeiros em França, com aquilo que são os regimes fiscais, e França, nesse aspecto, tem vários benefícios fiscais que as empresas podem utilizar, seja na lógica dos recursos humanos, seja na lógica do Crédit d'Impôt Recherche no âmbito de investigação e desenvolvimento, seja na lógica da diminuição daquilo que são os impostos sobre os produtos petrolíferos, sobre a energia. Portanto, tem um sistema fiscal que, se as empresas estiverem atentas, consegue desonerar bastante aquilo que são os impostos a serem liquidados. Entrar, e à semelhança de Espanha, entrar aqui também um pouco nos apoios para vos dar exemplos de como é que se podem posicionar. E atenção que nós, para esta sessão, até por uma questão de limitação horária e porque tem de ser abrangente, trouxemos os mais genéricos, está bem? Portanto, aquilo que digo é, se têm alguma dúvida, alguma questão, por favor, sintam-se à vontade de colocar aqui, ou, na eventualidade, por favor, contactem-nos, que marcamos uma reunião com todo o gosto. Portanto, a nível nacional, portanto, aquilo que eu tive a oportunidade de dizer há pouco dos apoios do Banco de Desenvolvimento, o BPI France e a ADEME, nós temos aqui vários financiamentos, os Fonds Charlot, no âmbito daquilo que é o suporte à produção de energia renovável nas várias indústrias, e que, lá está, os pontos importantes, ou digamos assim, o key focus, é a biomassa, a energia solar, térmica, geotérmica, no âmbito daquilo que são os apoios, um bocadinho à semelhança daquilo que acontece também em Portugal, quando existem esses mesmos apoios. Depois temos financiamentos para financiar, passa a redundância, no âmbito daquilo que são os projetos de investigação e desenvolvimento, de R&D e depois inovação, portanto, toda a parte relacionada com investigação e inovação, e, naturalmente, aquilo que é a inclusão de projetos colaborativos e de tecnologia disruptiva. Se quiserem, este aviso é um pouco aquilo que vai acontecer, acredito eu, agora no primeiro trimestre de 2025, relativamente aos projetos IDI, às mini agendas, quando comparamos com o PRR. Serão projetos também direcionados para as grandes empresas. As grandes empresas aqui podem submeter, desde que seja nesta mesma lógica, financiar projetos de investigação e desenvolvimento que depois têm aplicação na prática, no âmbito de inovação e na parte industrial, e, portanto, aqui é uma semelhança relativamente àquilo que é este aviso IDEMO em França. Descarbonização, como já partilhei com vocês, é um pilar no âmbito daquilo que é a estratégia europeia, e, portanto, aqui vão existir vários avisos no âmbito daquilo que são os avisos à descarbonização da indústria, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em França. A Alemanha tem inúmeros avisos à descarbonização.
iremos fazer outro webinar explicando as características noutros países onde também estamos e, portanto, vocês aí nesse mesmo webinar também terão a oportunidade de saber quais é que são as realidades noutros países, mas uma coisa que vão ver em comum é sempre esta questão da descarbonização. Depois, a nível de European Fundings, via os apoios regionais, é um pouco aquilo que já falámos, portanto, é aumentar a resiliência económica, apoiando o empreendedorismo, apoiando esta transição energética e esta reindustrialização que, ou sim, a Europa tem de fazer, sob pena de perder o jogo mundial e de nos tornarmos uma economia periférica à escala global. E, claro, a nível da agricultura, França é uma força mundial no âmbito daquilo que concerne à parte agrícola e tem inúmeros apoios para financiar aquilo que é a indústria agrícola nas mais variadas áreas, seja numa fase um pouco mais de terreno, seja numa fase industrial com primeira, segunda, terceira transformação dos produtos agrícolas. Por fim, apenas para terminar a questão francesa, antes de entrarmos um pouco nas questões e podermos responder às vossas questões, o França 2030, com uma estratégia dos 34 bis que falei há pouco, focado também, naturalmente, naquilo que são as prioridades estratégicas europeias. Portanto, hidrogênio verde, indústria presente em baixo carbono, tudo aquilo que é esta transição dos veículos, passar de motor de combustão interna para elétrico, toda esta parte que mais cedo ou mais tarde será muito, muito importante no âmbito dos sistemas sustentáveis da indústria da alimentação e toda esta parte de healthcare que é importantíssimo e que será um dos próximos, se não é já hoje em dia, um dos próximos desafios societais que a Europa terá e que também noutras áreas do mundo teremos, e a nível daquilo que é a industrialização a larga escala para apoiar as empresas que estão em solo francês. Portanto, estas oportunidades, como vocês viram, são oportunidades que existem e que estão presentes em certa medida também em Portugal e, portanto, é fácil fazer este transfer para as empresas que já têm esta realidade, já têm este conhecimento. Como é que nós podemos ajudar? E acho que este slide, e há pouco a falar com a Laurie, este slide é muito, muito importante. A primeira coisa é identificar o projeto. Felizmente, Portugal, as empresas portuguesas têm evoluído bastante neste tema. Era normal, quando eu comecei a minha atividade, as empresas dizerem: António, diz-me onde é que estão as linhas de financiamento que eu invento aqui um projeto. Felizmente, isso é cada vez menos, está bem? Portanto, identificando o projeto, identificar a estratégia da empresa e depois adequar as linhas de financiamento, sejam elas fiscais, sejam elas financeiras, de acordo com aquilo que são as linhas que existem. Portanto, este é o primeiro passo. Até porquê? Porque no âmbito daquilo que são os requisitos, quando estamos a definir o projeto, isto é em Portugal, em Espanha, França e em vários países, nós temos de pôr vários critérios. Ainda no outro dia estava a falar com uma empresa multinacional, onde estamos a apoiar em Portugal, Espanha, França e Reino Unido, no âmbito daquilo que é o funding, e existem várias diferenças quando vamos à especialidade dos incentivos, mas estávamos a comentar, porque a empresa dizia que iria fazer um investimento superior a 50 milhões de euros, mas era uma fábrica nova e, portanto, não estava nos objetivos da empresa criar emprego. Porquê? Porque tinha uma fábrica, ia automatizar, ia passar as pessoas, também não iam diminuir, iam passar essas mesmas pessoas para a fábrica e iam inutilizar a outra, e com isto iam ganhar
iam ter ganhos de escala, iam ganhar eficiência, iam diminuir as emissões de CO2, iam aumentar a sua capacidade produtiva. Portanto, numa primeira vista, tudo estava enquadrado. Qual é o problema? O problema é que, em Portugal, em alguns países, por exemplo, Espanha não é tão agressiva neste tema, França é, mas Espanha não. Em Portugal, se não existir a criação líquida de emprego entre o antes e o pós-projeto, é muito difícil o projeto ter mérito. E isto pode impossibilitar, por mais que o projeto tenha valia, por mais que o projeto se enquadre na inovação, na redução das emissões de CO2, no crescimento do volume de negócios, no crescimento do VAB e das exportações. Se a empresa não cria emprego, ou se não põe esse mesmo indicador positivo na avaliação dos projetos, muito dificilmente o projeto será aprovado. E, portanto, é muito importante, quando, além da estratégia, definir aquilo que são os requisitos do projeto, aquilo que é a timeline do projeto, definir bem o projeto, definir bem quais é que são os indicadores. E não vale a pena, porque não foi uma, nem duas, nem três, foram muitas vezes em que tivemos de resolver o problema. Porquê? E aqui falando contra os consultores, e acho que posso falar, muitas vezes nós pedimos indicadores que não são possíveis. Eu sei que é estranho estar a dizer isto, mas eu pedir a uma empresa para criar ou para ter um crescimento daquilo que é o seu rácio de exportação, eventualmente de 15% para mais de 60%, isto é matar a empresa. Porquê? Porque sim, o projeto vai ser aprovado, mas depois a empresa, quando se fizer a avaliação do mérito no final do projeto, se aquilo não for sustentado, a empresa vai ter de devolver o dinheiro. E quando tu tiver de fazer esse acordo, quando tiver de fazer essa devolução do dinheiro, tem de fazer aquilo de uma forma abrupta e, em termos de cash flow, pode esmagar a empresa, pode criar muitos, muitos problemas. E, portanto, atenção àquilo que são os indicadores de mérito de projeto, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em França ou em outro país qualquer, porque efetivamente vocês estão a assumir um compromisso. Portanto, aqui é muito, muito importante no âmbito daquilo que são os requisitos que são criados no âmbito do projeto. É importante sermos ambiciosos, mas, utilizando uma expressão muito portuguesa, é importante também não sair fora de pé. E depois, naturalmente, aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer, estabelecer um plano detalhado no âmbito daquilo que são estes objetivos, fazer o follow-up do projeto. Se é difícil conseguir o financiamento, depois toda a parte do acompanhamento do projeto, e as empresas portuguesas têm muito esta dor, até porque em Portugal, infelizmente, às vezes somos muito mais exigentes do que noutros países. Quando comparado, por exemplo, com os projetos europeus, é uma diferença entre a noite e o dia, quer dizer, é completamente exagerado aquilo que são, aquilo que é a burocracia que as entidades portuguesas pedem às empresas e que exigem às empresas, e às vezes a falta de bom senso, mas pronto, é o que é. E aqui é muito importante garantirmos este acompanhamento, garantirmos esta conformidade no que concerne aos pedidos de pagamento, aos comprovativos, ao compliance. Isto é efetivamente muito, muito importante. E, portanto, aqui eu chamava a atenção. E, Laurie, I don't know if you want to add something in this slide, because I believe it's very important, your inputs regarding to your and in France, in other EU countries. Yeah, I think you detailed it perfectly. Indeed, super important to work the narrative and to stay in the box when it comes to requirements, really cut your project into pieces. It's not only about the project, by the way, it's also about the ability to cut sometimes this project into phases. You might not fit the requirement for one call. You might not fit a requirement for a second call, but by just splitting the project and the narrative into two separate and streamlined pieces, you might fit for both. So it's about re-understanding it,
really asking yourself all the necessary questions, fitting to the requirement, which are often precise, but also once this has been done, being able to think outside of the box, to take your phone, to challenge also the authorities. They are there for that. Sometimes requirements are not completely precise, or they're asking requirements, and this we do see it everywhere, just in order to make sure that your project will be granted and that your company is strong enough. Most of the time, in each and every countries, they're asking for the 3 or 4 last fiscal years in order to make sure that your company can be a startup, but is already there for a few years, and that you will stay on the market and you will have the availability and the possibility to stay on the market. If it's not the case, if you have only 2 years, doesn't mean that you cannot fit. You can always call and try to explain upfront why you do think that you are solid. Most of the time, it solves also a lot of issues. So don't hesitate to, one, stick to the project. Secondly, think outside of the box. Ask externals, look to your competition, what they have been able to do, and call the national bodies and the national or local authorities handling the project. They are open and they are in each and every country really there to help you also. Thank you, Laurie. Thank you for your inputs. Well, temos aqui algumas. Isto fazer esta tradução às vezes é difícil. Temos aqui algumas questões relativamente àquilo que foram as nossas explicações. Eu vou ter a oportunidade de ler. O José pergunta se, relativamente a estas comparações que há pouco tive a oportunidade de fazer, de investigação e desenvolvimento e inovação, se ao nível de qualificação, internacionalização e transição digital, como por exemplo o investimento em ferramentas de automação e marketing digital, se existe alguns apoios. Pois bem, José e a todos que nos estão a ouvir, sim, a transição digital é, à semelhança da descarbonização, uma prioridade dentro daquilo que são as prioridades europeias. Portanto, apoios dentro com esta tipologia, com este tipo de despesas, são elegíveis. Inclusive, até posso dizer que, tentando sempre fazer esta comparação entre Portugal e Espanha e França, por exemplo, Espanha é muito mais agressiva no bom sentido da palavra, muito mais amiga das empresas no que concerne, por exemplo, à transição digital. Inclusive, no âmbito daquilo que é o CIFID espanhol, as deduções de I+D+I, têm uma rúbrica para a inovação tecnológica onde está financiada a 12%. Ou seja, dando apenas um exemplo, se uma empresa quiser adquirir ou desenvolver algo em SAP para aumentar a sua digitalização, para aumentar a sua produção, além de podermos avaliar se tem enquadramento em linhas de financiamento, que já falámos, tem um enquadramento claro naquilo que é o CIFID espanhol. Não com as majorações ao nível de investigação e desenvolvimento, mas sim com um apoio de 12% dentro do enquadramento de inovação tecnológica, ao qual existiu recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Espanhol conferindo essa mesma elegibilidade. E se procurarem um pouco no Google, vão ver também muitas notícias sobre isso e sugiro que vão também à nossa página de aiming.es, onde terão essa mesma informação. E, portanto, sim, tem enquadramento e sim, poderemos apoiar-vos nessa mesma questão. Está bem? Entretanto, tenho aqui outra questão que diz referente, o Manuel pergunta se as taxas de financiamento são as mesmas relativamente a Portugal.
Bem, aquilo que eu digo é, eu neste momento, e peço desculpa por isso, não sei de cor quais é que são as majorações em Espanha e em França. O que eu posso dizer é que os limites europeus são mais ou menos os mesmos e as majorações tendem a ser as mesmas quando comparadas com a realidade portuguesa. Porquê? Porque a lei europeia é supranacional e, portanto, como é supranacional, tem de existir este mesmo respeito e estas conformidades pelas diretivas. Dizer-vos, contudo, que existe uma manobra e uma aceitação diferente relativamente a Espanha e França, quando comparado com Portugal. Eu dou apenas um exemplo que eu próprio vivenciei e que fiquei um pouco escandalizado. As empresas portuguesas, espanholas, francesas, todas as europeias, têm de apresentar um respeito pelo DNSH e, portanto, têm de assinar o enquadramento dentro daquilo que são os critérios do Not Significant Harm. E, portanto, esse mesmo DNSH. As entidades portuguesas estão a obrigar as empresas a assinar, pelo sentido da prudência, dizem eles, a assinar uma concordância relativamente a isso antes do início do projeto. As empresas espanholas têm de sim respeitar isso, mas só no final do projeto. Ou seja, não têm de assinar esta declaração. Eu tive uma situação muito menos agradável, onde um projeto acabou por cair, efetivamente porque uma empresa queria fazer o projeto, mas dizia, quer dizer, se o Estado português, o próprio Estado português, não se compromete com aquilo que são os objetivos europeus, no âmbito daquilo que é a injeção de hidrogênio na rede de gás natural, como é que eu me vou comprometer? Eu sim, posso assinar no final, posso fazer o investimento e no final, se não cumprir, eu devolvo sem problema. Mas não à partida. Portanto, aquilo que eu gostaria era de sensibilizar as entidades portuguesas que nos estejam a ouvir, e estão algumas, para serem um pouco mais flexíveis e confiarem um pouco mais nas empresas portuguesas, porque se nós temos saído de crise após crise, é devido às empresas portuguesas, é devido ao excelente trabalho que elas têm feito e à grande resiliência que os nossos empresários têm tido, e portanto eu gostava de elogiá-los a todos e pedir uma vez mais às entidades portuguesas para serem um pouco mais flexíveis. Tenho aqui mais uma questão que vou partilhar com todos. Eu não vou conseguir responder a todos, mas no final faremos um deliverable, como é costume relativamente a estas mesmas questões, e portanto sintam-se à vontade de questionar e de nos contactarem para marcarmos uma reunião. Tenho aqui uma questão da Miriam Rosa, onde diz que muitas destas oportunidades são em França para empresas também francesas ou em Espanha para empresas espanholas. Que oportunidades existem para empresas 100% portuguesas que beneficiaram em consórcio com Espanha ou França, além dos projetos europeus tradicionais? Miriam, felizmente a Europa não quer saber. Bem, felizmente isto dava aso para muita coisa. Mas se a empresa for 100% portuguesa e tiver em Espanha ou tiver em França, não tem problema nenhum. Uma empresa 100% portuguesa tem os mesmos direitos que uma empresa 100% espanhola quando se candidata a financiamentos espanhóis ou franceses ou alemães ou dentro daquilo que é o Estado, todos os Estados-membros. Portanto, não há problema relativamente a isso. Não tem de ter capital espanhol, não tem de ter capital francês. Tem sim de ter um projeto e tem sim de ter um NIF espanhol, ou francês, ou alemão, ou onde se candidatar, está bem? Portanto, neste tema não há problema nenhum. Uma última questão do David Rufino. Um abraço, David. Já tenho uma empresa criada em França, faz prestação de serviços em Portugal e gostaria de inovar o negócio que tenho a fazer uma expansão de negócio entre Portugal e França. Pretendo criar postos de trabalho dos dois países, conseguimos criar uma filial da empresa em Portugal.
sim, portanto, conseguem. A criação da filial ou a criação de uma empresa num desses países é naturalmente uma questão um pouco mais jurídica, mas nós também conseguimos, através da nossa rede de parceiros e dos nossos serviços fiscais, dar esse mesmo apoio nesses países. E, portanto, é criar essa mesma entidade jurídica e depois submeter o projeto, um pouco como eu tive a oportunidade de dizer naquilo que eram as dúvidas relativamente da Miriam. Portanto, a mensagem é: existe projeto? Então, se existe projeto, cria-se a entidade jurídica e submete-se dentro das linhas existentes que tive a oportunidade de explicar ao longo destes 51 minutos. Eu queria, como vos digo, tenho aqui mais questões, mas por motivos de limitação de tempo não conseguirei responder. Eu gostaria de agradecer a todas as questões que fizeram, a todos os presentes. Foi um prazer enorme estar aqui. Laurie, thank you very much for your support and for your presence today. It's a pleasure always to share the floor with you. E gostaria de desejar um Feliz Natal, um excelente 2025. Será um ano super desafiante, mas assim as coisas também têm mais piada. E, portanto, um grande abraço a todos. Iremos partilhar esta apresentação com todos os presentes e lá está a resposta a todas as questões. Portanto, uma vez mais, um Feliz Natal e um excelente 2025. Laurie, see you. Bye bye. Thank you. Thank you all.